Fala galera, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do meu podcast. Eu sou o Reisek, para quem não me conhece, ou mais os mais íntimos já, Rei, tá? Eu já gero conteúdo há algum tempo na internet sobre conteúdo geek em geral, principalmente nas redes sociais, né? Faço lives mais voltadas para gameplay, mas faz algum tempo que eu tô querendo iniciar esse podcast falando justamente de vários assuntos geeks, tá? E se você, assim como eu, passou a virada do ano aí na frente da TV assistindo ao final de Stranger Things, você caiu no lugar certo, meu amigo. Porque hoje a gente vai dissecar o final da saga de Hawkins aí, né? O Vecna caiu, mas a internet não. E para me ajudar a não enlouquecer sozinho com essas teorias, eu trouxe alguém que entende muito. Ele vai falar que não, mas entende muito desse universo de Stranger Things. Seja bem-vindo, Lucas. Muito obrigado, Rei. Também não é pra tanto, né? Calma aí. Não tendo O cara é modesto, gente. O cara é modesto. tanto fã obcecado pela série, sabe? Enfim. Também passei o final do ano assistindo, assim como a maioria do pessoal que tá assistindo agora. Enfim. Bom, gente, o Lucas, só para situar vocês um pouquinho da importância dele, o Lucas, ele gerencia o perfil. Para quem estiver assistindo é mais fácil, porque vai estar aqui na overlay, né? Eu vou soletrar para quem estiver às vezes ouvindo aí pelo Spotify, por algum outro serviço de podcast, mas ele gerencia o perfil Stranger_Things.Brasil com 3 L's no final. Certinho, né, Lucas? Feito, maravilhoso. Isso aí mesmo. Bom, o perfil, se eu não me engano, da última vez que eu olhei, Lucas, ele tava com cerca de 30k, né? 30 mil seguidores. Mesmo. 30,4 agora. Uhum. Isso. E já tem quanto tempo já que você tem o perfil, cara? Que você gerencia, que você tá inserido no universo de Stranger Things? Então, desde quando lançou a terceira temporada, lá em 2019, eu comecei a criar o perfil e fui usando igual, tipo, só um fã obcecado postando coisas, tipo, muito ruim, inclusive. Os meus posts eram horríveis, meu Deus do céu. E aí eu fui postando coisas básicas, assim, foi passando tempo, foi ficando flopado demais. Só que quando lançou a quarta temporada de 2024, 2022, eu fiquei sem postar, eu fiquei com uma pausa, basicamente. Postei muita coisa boa e dei uma pausa. E aí cresceu muito, do nada, sabe? E aí quando eu voltei eu vi que tinha crescido, eu falei, opa, então eu vou continuar postando aqui. E fui aproveitando, sabe? Mas foi lá pra 2019. Tá. E, tipo, é você sozinho que toca o perfil? Tem mais alguém? Como é que é? Como é que é a sua rotina hoje em dia? É só eu porque, tipo assim, eu sou um pouco chato com post, né? Tem coisa que eu olho e falo, tipo, isso aqui eu não postaria, sabe? Hoje em dia eu tô postando mais coisa que eu não postaria por causa de collab no feed, né? Então, tem muita collab que eu vejo, eu aceito pra ajudar outro perfil pequeno, ou então porque eu acho que pode atrair um outro público, mas não é uma coisa que eu acho que combina tanto com a vibe do meu feed. Então, tipo, eu sou muito seletivo com o que eu posto. Então, por isso, é só eu como ADM até hoje, sempre foi. Tanto é que eu fiquei parado um tempão, perdi um monte de seguidor por conta disso. Mas depois eu recuperei tudo, graças a Deus, de novo. Mas aí eu sou muito perfeccionista nesses detalhes, sabe? E aí a minha rotina de post, tipo assim, eu vejo um edit bom, eu vou lá, pego rapidinho, já posto lá, falo, gente, olha esse edit. Não sei o quê, porque eu não consigo, eu não sei fazer edit, né? Eu sou um pouco fraco nisso. Mas agora eu seleciono os melhores que eu vejo online e compactuo tudo lá na página. Entendeu? Legal. Eu vi lá alguns posts de você já foi convidado até pela Netflix, né? Se eu não me engano, em evento É, do Stranger Things. Eu acho que foi até recente agora, né? foi o final do ano passado. Como é que Eu foi? tô, eu tô usando as caixas que eles me deram pra empilhar aqui. Ah, sim, 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 sim. Tem Mas é caixa de quê? Só pra gente ter uma ideia. a caixa que veio a árvore de Natal, Stranger Things, que eles me deram. E a outra caixa foi a que eu ganhei no programa com a Maísa. Então as duas estão aqui empilhadas uma em cima da outra. Caraca, que legal, mano. Que legal. Parabéns, mano. Parabéns. Galera, só seguir o perfil do Instagram dele aí, quem não conhece, pelo que eu pesquisei, é uma das maiores páginas de Stranger Things no Instagram, né? A outra página eu não me lembro de cabeça agora quanto que tinha, mas é uma das maiores. E é isso, vamos dar uma força aí também pro Lucas, quem estiver assistindo ou ouvindo de qualquer lugar aí. Depois no final do podcast eu vou falar um pouquinho aí da importância aqui da participação do Lucas, da moral que ele tá dando aqui pra gente. Beleza? Ó, a página não só é de Stranger Things, tá? É que já foi por muito tempo só Stranger Things.
Mas a partir de agora eu também vou começar a falar sobre Bem-vindos a Derry, sobre Harry Potter, sobre outras séries geeks aí que estão se inserindo nessa comunidade geek agora. Opa, ó, vamos ter. Já tivemos spoilers aí do que vem então na página. Mais um motivo pra vocês seguirem, ó. Vem mais coisa aí. Vem mais coisa. Essa mudança de conteúdos agora. É assim, só. A gente não vai alongar muito, mas só pra. É uma curiosidade que eu até tinha, cara. Eu sempre pensei assim, de perfis focados numa série específica, porque um dia chega o final da série, né? E aí? Exato. Como é que você mantém esse hype? Como é que você mantém a página crescendo? Entendeu? Então, assim, uma das saídas que realmente também já passou pela minha cabeça é o cara expandir. Sim. Então, essa foi a minha preocupação quando acabou Stranger Things. Eu pensei, meu Deus, e agora? O que eu faço? E aí eu fui pensando, tipo, nossa, então, vai lançar a série de Harry Potter, que provavelmente vai engajar muito. E aí, tipo, é um universo que eu gosto. Então tem que começar a postar disso agora. E aí, a partir do ano passado, já comecei a fazer um post ou outro de Harry Potter. Já fui engajando, já fui adquirindo um público disso. De Welcome to Derry também. Eu percebi que o fã de Stranger Things gosta muito de Tia Coisa. Então já é um público que está inserido. E eu ainda estou participando de sorteio que atraiu o público de Tia Coisa mais ainda, né? Que é um sorteio de um Funko Pop do Pennywise. E aí uma das é seguir minha página e outros lá, né? Então eu já atraí mais público que é interessado sobre isso. Então, tipo, é toda uma estratégia ali também, sabe? Não é nem só fazendo postagem aleatória, não. Agora já tornou uma coisa mais séria. Você já foi dando uma pescada ali, né? Deixa eu ver se aqui, eu indo aqui, eu indo ali, se dá certo. Bom, galera, só rapidinho, né, para situar, caso você tenha caído de paraquedas por algum motivo aqui, seja, sei lá, porque você conhece o Lucas, porque me conhece, você às vezes acontece, né? Você não sabe o que é Stranger Things, às vezes você estava congelado aí nos últimos 10 anos, porque é meio difícil você hoje em dia não saber o que é Stranger Things. Eu vou fazer uma palhinha de um resumo aqui que eu fiz do que é a série. Obviamente o Lucas está livre aí para incrementar, porque é bem resuminho mesmo, tá? Stranger Things, ela é uma série que ela se passa na década de 80, tá? Uma cidadezinha fictícia de Hawkins. É fictícia, né? Pelo que eu sei, não existe, não. Bom, a gente começa ali com um grupo de garotos, que eles são muito amigos, né? E aí acontece o sumiço de um deles, que é o Will, tá? E enquanto esses amigos procuram ele, eles acabam encontrando uma outra garota, né, que é a 11, na tradução em português, e que é uma garota careca e tal, muito misteriosa. E só que o que parecia ser só um desaparecimento, ela acaba virando uma mistura louca, né? A série ela começa a abordar muitas coisas. Começa a abordar experimentos do governo, começa a abordar monstros de outra dimensão, né? O famoso mundo invertido que tanto se fala, né? E também tem muitas referências aos clássicos filmes que a gente assistia na época da Sessão da Tarde, como os Goonies, não sei se é da época do Lucas, mas é muito da minha época, entregando já a minha idade, né? Então é uma mistura ali de vários elementos de Goonies, tem coisa de Arquivo X, aquele mistério todo, tem, né, a questão do RPG de mesa, que eu agradeço muito por ter colocado isso, porque ficou até mais fácil para as pessoas da minha família entenderem o que eu estou fazendo quando eu estou jogando um RPG de mesa. Então, assim, é uma série que prende a gente muito, porque, assim, pelo menos até o final, que é o que a gente vai abordar aqui, ela soube jogar bem com isso, né? De mistério, de solta um elemento aqui, responde um pouquinho aqui, mas guarda mais mistérios ali, surge novos personagens com quem você se apega, né? Alguns vão morrer, a la Game of Thrones. Enfim, é um misto de muita coisa que você vê aí. E é uma série que bateu forte, principalmente para quem é mais velho como eu, pela nostalgia, né? Esqueci alguma coisa, Lucas? Não, acho que você pontuou coisas importantes aí. Pra mim não teve tanto esse impacto porque eu nasci em 2005. Então, assim, foi mais por aquele sentimento de já gostar desse mundo antigo, sabe? As músicas antigas, a estética antiga, eu acho interessante. RPG também não é uma coisa que eu tô muito por dentro, mas foi uma série que foi tão bem construída desde o começo que me prendeu muito, sabe? E eu assisti em 3 dias as 3 temporadas. Então, assim, eu fiquei viciado. Então foi nesse sentido. Assim, eu brinquei, mas é sério, gente. Eles explicam ali de forma simples e rápido para
o conceito básico do que é um RPG. E assim, realmente, o pessoal aqui de casa viu, é isso que você faz. É isso que eu faço com os meus colegas, né? E a importância de Stranger Things, galera, ela aconteceu por causa disso, né? Principalmente em volta dessa nostalgia, né? Desses elementos a lá Steven Spielberg, a lá Stephen King, né? Que é o mestre do terror aí. E como o Lucas acabou de falar, e eu tinha esquecido, as trilhas sonoras, né? Teve muita música dos anos 80 que voltou agora pro Trending Top graças a Stranger Things, né? D&D, que é o sistema mais famoso de RPG, também voltou, né? Então, assim, e fora o fator que a gente estava conversando em off aqui, e o Lucas falou ali agora que vai começar a abordar Harry Potter, já ia esquecendo disso, tem o fator que a gente teve nos filmes do Harry Potter, né? A gente viu as crianças crescerem ao longo da série. Então, para quem foi acompanhando a série, isso é uma coisa que eu até brinquei com minha esposa outro dia, ela não assistiu, ela vai começar a assistir, eu vou começar desde o início com ela de novo. Ela não vai ter esse apego tanto que a gente teve. Você vai assistir na série, a temporada, né? Você vai ver, os meninos cresceram, ok, né? Exato. Esperou desde 2016 até agora 2026, nossa, muita coisa. Você vai vendo, tipo, você vai acompanhando a série fora também, né? Você vai vendo os meninos nas gravações, você vão vendo, nossa, poxa, os meninos já cresceram, já estão com 14, 15, 16 anos. Você vai tendo aquele sentimento de apego, tá ligado? Uma oportunidade boa de sentir isso agora é assistindo Bem-vindos a Derry. Porque o elenco ainda é criança por enquanto, mas aí quando a gente vê, tipo, eles gravaram em 2023 a primeira temporada, né? Após isso, quando foi lançada a série, eu acho que ano passado, eles já estavam enormes. Eu vi o TikTok deles e falava, gente, não é possível que eles já estão desse tamanho, sabe? Então, assim, as próximas temporadas vão ter mais isso. Então, eu acho que é o momento. É um problema, né, das séries quando mexe com criança, não tem jeito. Criança espicha. Tá? Bom, e é justamente pelo esse peso da série que a gente está fazendo esse podcast, né? Fica difícil controlar uma série desse tamanho, ela gera muita expectativa pro final, né? E ficava aquela pergunta, né? Vai ser uma nova Game of Thrones, né? Que é até então o meu grande trauma. É uma série que eu amei muito e para mim o final deslanchou completamente, né? Não só na temporada final, o final da série, tem outras, né, que eu poderia citar, Supernatural, são séries que eu me apaixonei muito, mas que elas foram só caindo ali, barranqueira abaixo, o final. E hoje o que a gente vai focar em discutir aqui é isso. Esses 10 anos, o final de Stranger Things, ele honrou esse final? Sem entrar. Aliás, o final honrou a série, honrou esses 10 anos, valeu o tempo, valeu a espera. Sem entrar muito ainda em detalhes sobre os erros e acertos, Lucas, fale o que você achou de cara aí. Bom, então, eu acho que foi uma decepção muito grande a nível Game of Thrones. Eu não assisti Game of Thrones, mas eu sei que o público, os fãs de Game of Thrones sempre falam isso, sempre pontuam, que o final foi o que estragou completamente a experiência. Já vi muita gente falando que nunca mais assistiu a série por conta do final, porque ela não vê mais sentido de assistir aquela série de novo. E eu tô sentindo isso com Stranger Things, sabe? Até hoje eu não vi de novo. Eu não pretendo ver, porque eu já sei o que acontece no final, tipo, mano, eu não acredito que eu vou assistir tudo, ter todo aquele sentimento bom pra no final estragarem daquele jeito, sabe? Então foi uma quebra de expectativa muito grande por conta da própria direção, sabe? Creio que eles lidaram com o final de uma forma muito rasa. Eles tiveram 3 anos pra produzir, tipo, fizeram tudo às pressas ali no final, então foi detalhes assim que poderiam ter sido resolvidos facilmente e eles só deixaram pra lá pra chegar nesse momento e fazer de qualquer jeito. Então, isso meio que estragou a experiência da minha vida. Eu fiquei muito triste quando acabou. Você não tem noção. Só que assim, o último episódio foi no ano novo, né? Uhum. Meia-noite, exatamente, acabei o episódio e fiquei tipo, meu Deus, é assim que acabou? Aí eu fiz andou pra todo mundo, fiquei tipo 5 minutos parado, imóvel, igual o Chico Vigor do BBB, assim, olhando pro nada, assim, desesperado, pensando, meu Deus, é isso, tipo, acabou desse jeito. A minha série da minha vida acabou assim, não acredito. Enfim, então foi inacreditável pra mim. Foi a sua primeira experiência negativa nesse... Pra mim foi, eu tava assistindo um vídeo da Miss Walker falando sobre 5 séries que tiveram os finais ruins,
E ela falou sobre Lock and Key também, que é uma série que eu adorei, inclusive. Eu não lembro de ter um final ruim, mas pra mim foi uma experiência boa. Tecnicamente pode ter sido ruim, né? Mas eu achei bom. Então, tipo, não teve nenhuma série que eu achei, nossa, que final ruim, estragou a experiência. Só Stranger Things. Foi a primeira experiência que tive. Então, assim, foi bem triste. Cara, eu já levanquei algumas aqui, pra mim as duas assim, só pra contextualizar o pessoal, Supernatural eu parei na quinta. Pra mim Não. a série foi feita pra acabar na quinta temporada. Eu já coloquei isso na minha cabeça, tem encrespado ali, ó, inserido na minha mente, eu não adianta, eu não assisto da sexta em diante. Eu tentei assistir por duas vezes a sexta temporada, eu parei as duas vezes coincidentemente no mesmo episódio, no meio da temporada. Eu parava e falava assim, não dá, cara, isso aqui tá muito absurdo pra mim. Isso fugiu completamente. E assim, tem todo um contexto também, né? A série ela não estava mais na mão do criador. O criador só fez até a quinta temporada. Da sexta para frente foi outra pessoa. Então, assim, eu já tive outras decepções. Para mim, Game of Thrones, para mim, superou de Stranger Things, cara. Eu acho que foi pior. Eu acho que foi pior. Stranger Things, igual eu tô falando, a gente vai. Em seguida aqui vamos começar a debater os erros e acertos, mas cara, eu ainda consigo fazer vista grossa pra um bocado de coisa aqui de Stranger Things. Agora, Game of Thrones, cara, eu posso gravar um podcast aqui. Se você tiver assistido ou se você assistir, sinta-se convidado pra gente debater. Cara, Game of Thrones é bem isso. É uma série que eu não tenho ânimo, cara, pra assistir. Porque é essa vibe mesmo que você falou. Eu já começo a pensar, cara, eu vou chegar lá no final, aquela bosta de final, sabe? Uhum, sim. E pra mim a de Game of Thrones é indigerível, cara. A de Stranger Things é igual eu tô falando, ainda consigo passar. Passar Uhum. uns. Passar uma vista grossa ali. Então, vamos falar. Vamos começar a falar aí dos erros e acertos que prometem ser os mais polêmicos aqui. A gente estava brincando também em off de que eu achei que ele seria o cara que ia ser apaixonado pelo final, ia defender o final da série, e eu seria o cara que ia Ou apresentar mais os pontos negativos. Vocês vão se surpreender. se fosse um final bom, eu ia passar pano. Mas foi. Vamos lá. Eu vou começar falando, né, no meu ponto de vista, as coisas que mais pegaram, que realmente assim, na hora que eu tava assistindo, eu já falei, eu já torci o nariz, eu falei assim, cara, isso aqui é complicado, né? Uhum. Primeiro que eu listei aqui foi a falta de consequência, vamos dizer assim, para o arco, né? A parte referente, tudo referente aos militares, né? A gente teve uma escalação de uma, desculpem a palavra, puta atriz, que eu Uhum. esqueci o nome dela agora, mas nossa eterna Sarah Connor, Exterminador do Futuro. Quando você chama uma atriz desse peso, você espera, você atrai muita atenção. E foi um núcleo, foi um arco assim que, cara, terminou muito sem nexo, né? Teve o É, teve é, o então, Oi, desculpa, cortou. a atriz é Linda Hamilton. Ela mesma. Eu sou muito fã dela, cara. Não só pelo trabalho do Exterminador do Futuro, mas tipo, é uma atriz que toda vez que ela aparece, ela entrega muito nos papéis que ela faz, sabe? E tipo, é isso. Ela simplesmente desapareceu ali já falando do último episódio em si. Ela participou ali de todas as três partes do final, mas, cara, no último, depois do confronto final contra o Vecna e tal, desculpa, eu não avisei vocês, mas vai ter spoilers, né? Não tem como a gente debater sem ter spoilers. Ali depois que, pô, beleza, a 11 sumiu, não tem de quem eu tirar sangue dela mais, mas e aí? Tudo bem que a gente tem uma passagem de tempo, né, até a gente começar a ter o epílogo mostrando o final dos personagens, mas simplesmente você não vê falar de nenhuma consequência ali, pô, o Hopper, os outros ali mataram alguns militares e não vai preso, o Hopper termina na realidade sendo, se eu não me engano, delegado numa outra cidade. Tipo, beleza, você vem cá, mata alguns militares meus, alguns subordinados meus e é isso, fica por isso. Exato. E eles esqueceram de um ponto principal, eu acho, que foi o contexto histórico da série. Se passa na Guerra Fria.
E eu tava vendo um vídeo sobre isso, que, tipo assim, a queda do Muro de Berlim foi bem na época que acabou a série. Foi em novembro, se não me engano, de 89. Então ali dava para gerar um contexto de corte de financiamento para o Estado, sabe? Corte de financiamento de projetos do governo. E aí, automaticamente, a doutora Kay, que é a personagem dela, não seria financiada para continuar os projetos que ela queria. Então, se eles tivessem abordado um pouco mais esse contexto histórico, eu acho que ia ser um pouco melhor para a personagem e para o desfecho da Eleven até, sabe? E dava até para, tipo assim, manter ela viva, por exemplo, se o governo tivesse indo atrás dela, entende? Então seria um desfecho um pouco melhor se eles focassem mais no contexto histórico que foi importante antes, e agora esqueceram disso. Daria pra você, pelo menos, citar. Falar assim, ah, sei lá, o Hopper foi julgado. Uma Sim. explicaçãozinha que fosse, sabe? Fala É, no jornal impresso, alguma coisa assim. tipo, um detalhezinho. Eu sou muito a favor, ainda vou continuar debatendo isso, vou falar isso mais algumas vezes. Eu sou muito a favor da questão de você também não explicar tudo. Mas você Sim. tem que deixar pelo menos uma pistazinha, sabe? Hum. Eu vou falar bastante disso na hora que eu for falar sobre o final da 11, sabe? Mas eu sou, você simplesmente também jogar o negócio pro nada é meio que você falar, ah, foda-se, sabe? E detalhe também do Hopper, interessante, que ele teoricamente está morto, né? Então, tipo assim, como é que ele voltou a ser delegado tão facilmente assim, sabe? Porque ele morreu na terceira temporada, né? Foi preso. Verdade, verdade. Foi parar na Rússia. Foi nessa mesma temporada? Foi na quarta temporada ele foi pra Rússia. E aí ele conseguiu ser resgatado e tudo mais, mas assim, na quinta temporada já começou daquela forma, tipo, aquela rapidez, toda aquela ação de fim de mundo e tudo mais. Então ele não teve nenhuma transição, tipo, gente, ó, eu tô vivo, na verdade estava preso. Ele só simplesmente voltou a ser delegado do nada, não teve uma explicação pra isso, sabe? Assim, não sei se a ideia deles foram simplesmente jogar na passagem de tempo e deduzir, né? Falar assim, ah, eles vão deduzir que. Eu não lembro agora quantos anos que foram entre a quarta e a quinta temporada, acho que foram 5 que eles falam. Não tenho certeza. Eu acho que são meses, na verdade. São meses? Tem uma passagenzinha de tempo ali para explicar também o porquê dos grampos no chão. Sim. E da cidade sitiada e tudo mais, mas, cara, é isso, sabe? Ficou muito, muito, muito jogado assim de escanteio. Outra coisa, né? Já emendando o segundo item da minha lista. O desaparecimento de dois personagens que assim deram muita importância, né? Tiveram um arco, né? Tiveram aí bem nos holofotes e simplesmente também desapareceram do nada, assim. A Vicky, Uhum. né? Teve todo o relacionamento dela com a. Fugiu o nome. A Robin. A Robin. Pô, bacana, né? Todo mundo imaginava, shippava ela com Steve. Eu adorei a questão dela fazer casal com a Vicky. Foi uma quebra. É uma coisa que eu gosto muito do Stranger Things, essa quebra que eles fazem às vezes de expectativa. Você sonha uma coisa, eles te entregam outra. Aconteceu com o Steve. Com o Steve, não, perdão, com o. Guys, eu tô gravando isso bem tarde da noite, depois de um dia longo de trabalho. Então vai ter uns atos falhos de nome aqui, tá? Gente, o meu personagem favorito, cara. Dustin. Não, todo mundo esperava a volta dele, o. Argyle? Não, o mestre de RPG. Cara, mano, eu vou me bater por causa disso, eu não lembro o nome dele. Oi? O Ed. O Ed, pô. O Ed, Sim. isso vai rolar corte. Ih, gente, meu Deus do céu. Oi? Eu esqueci da existência dele por um segundo aqui agora. Aí, ó, em minha defesa, você esqueceu dele por um segundo. Mas pra mim é mais feio, cara. É o meu personagem favorito. E, tipo, rolou isso com o Ed, sabe? De todo mundo. Eu já era um que sabia que o Ed. Eu já tinha avisado. Falei, velho, tira da cabeça, o Ed não vai voltar. E teve muito colega meu que falou: não, isso tem cunho no DD e tal. Eu falei, cara, tá muito na cara isso. Eles não vão fazer isso. Não vão Sim. fazer isso. Eles adoram fazer essas quebras de expectativas, sabe? E aí fizeram com a Vicky. Né? Todo mundo achou, pô, Steve Garanhão vai ficar com a Robin e tal.
Cara, achei sensacional. Fiquei triste pelo Steve, que é um personagem que eu gosto muito também. Mas foi muito legal. E ela, outra personagem que foi mal utilizada, porque, tipo, a atriz é maravilhosa, a Amy Beth. Ela tem uma série já famosa da Netflix, né? Kenny with an E. E ela era uma atriz que tinha muito potencial, sabe? Muita gente começou a assistir por conta dela na quarta temporada. E aí, simplesmente deixaram ela de lado no final também. Eu acho isso um ponto interessante. E ela desapareceu. Porque na hora que eles. Na hora do vamos ver ali, da resolução da questão da 11 novamente, né? Ela simplesmente ela não aparece ali junto com eles. Sim. Tipo, que eu me lembro, ela tava no mundo invertido. Junto com eles. Não, eu acho. Ela ficou na rádio junto com a Max. Verdade. Ela ficou. Pegaram a Max, mas se eu não me engano, ela ficou. Tipo, não sei. Não, o que aconteceu. Verdade, mas ela foi capturada. Eles. Não foi? E tipo, era pra ela estar ali. Tipo, ó, né, aqui sua amiguinha, né? Prendemos sua amiguinha e tal. Simplesmente ela sumiu. Junto com um outro personagem importantíssimo, que é o Murray. Que o cara derrubou um helicóptero. Derrubou um helicóptero numa cena, numa das cenas que pra mim foi uma das mais lindas desse episódio final, ele derrubando o helicóptero. E tipo, ele também, se você reparar ali, não sei, pode ser loucura da minha cabeça, eu não lembro dele aparecer ali. Ele simplesmente sumiu. Que eu me lembro é só o Hopper, a mulher do Hopper, as crianças e a 11. Tipo, nada de você ver os dois. Na hora eu bati o olho assim, eu falei assim, cara, o que aconteceu com esses dois? Tipo... O Barry tava dirigindo a van, mas ele não apareceu nessa cena, né? Ou era... Não lembro agora. Pois é, ele tava... a última imagem que eu lembro na minha cabeça era justamente dele dirigindo. Só que é bem isso que eu tô falando. Na hora que reuniu todo mundo, ó, prendemos todos vocês aqui, jogou todo mundo ali, fez a rodinha... Que eu me lembre, ele não tava ali na cena. E, tipo... Então, como eu falei, eu não reassisti, não quero reassistir de novo. Muita coisa vai ficar vaga na minha mente, sabe? A minha ideia era reassistir antes do podcast, mas como também é um episódio muito longo, de quase 2 horas, acabou que minha rotina não permitiu. Porque eu queria muito, né? Depois quem estiver assistindo aí pode corrigir se eu estiver falando besteira. Mas são coisas assim, baseadas no que eu me lembro, né, do dia, sabe? Não sei. Enfim, pareceu mais uma preguiça de revisão de roteiro. Porque é uma falha muito, muito grave. Alguma coisa que você queria acrescentar disso, mas... É um detalhe que a gente estava conversando em off, que você não assistiu o documentário ainda, né? Sim. Pra você ter uma... O último episódio, pelo documentário, eles estavam escrevendo o último episódio enquanto gravavam. Eu ouvi falar disso. Teve imagens baseadas eles usando o ChatGPT pra auxiliar ali, né? Então, assim, a gente fica pensando, tipo, o quão eles realmente colocaram a arte deles nisso, sabe? Eles também revelaram em entrevistas, assim, que eles não sabem nada sobre D&D. Eles não são inteirados nesse mundo de D&D. Então, tipo assim, como que você cria uma série em todo D&D e você não entende sobre aquele jogo, sabe? Uma série que começa e termina com D&D. Tá. Então, por exemplo, aquela teoria do Ed lá que você falou, que o pessoal achou, nossa, ele vai voltar como Kratos, não lembro o nome agora do personagem. Enfim, e aí o pessoal achou que ele ia voltar como vampiro e tudo mais. Eu falei, gente, mas os criadores nem jogam D&D, eles nem sabem desse personagem do VR. Tipo assim, pelo que eu me lembro, eu não sou o profundo conhecedor da lore de D&D. Mas que eu vi o pessoal falar, ele, na mitologia do D&D, ele é um soldado, braço direito do Vecna, né? Que eu não lembro agora direito a história, mas ele só sei que ele é trago de volta à vida, e aí ele é o rei dos vampiros, um negócio assim, e ele trai o Vecna, ele ajuda a derrotar o Vecna. Ele é importantíssimo para a derrota do Vecna. Então muita gente se apoiou nessa teoria. Né? Nossa, eles baseiam muito em D&D, não tem como eles fazerem sem isso. Eu falei, tem. Vai por mim que tem. Uma das primeiras falas do personagem foi tipo, esse vai ser o meu ano. Aí eu pensei, não vai não. Vai morrer rapidinho. Foi dito e feito. Assim, é um ponto que eu não coloquei na minha lista, mas é até bom você tocar e a gente inclui aqui agora, não tem problema.
que pra mim é um erro e que não é só exclusivo do final, isso já vem ao longo de um tempo na série, é essa questão dos personagens. Na realidade, eu tô olhando minha pauta aqui de novo, eu tô vendo que tá assim, tá na minha pauta, tá, gente? Era o último. Faltou um peso, faltou esse peso na hora de escolher quem que vai morrer, sabe? Já faz algum tempo que você olha na série, é bem isso. Você bate o olho e você sabe quem vai morrer e quem não vai. Sim. Sabe? Eu já vim preparado para esse último episódio, já sabendo que. Já sabendo é demais, né? Mas já assim, com consciência de que, velho, ninguém do núcleo principal iria morrer. Sabe? Uhum. Você começa a sentir isso. Toda temporada eles inserem alguém para você gamar e tirar o foco. A gente tem que matar alguém porque não tem como passar por uma história pesada dessa, né, um apocalipse, sem alguém morrer. A gente não pode matar ninguém no elenco principal, então vamos matar alguém que se apaixonem por esse personagem novo e a gente mata ele, beleza? É um desvio de atenção. Pra morrer já, de fato. Como aconteceu com o Bob, na terceira temporada foi o Billy, né? E agora na quarta. Na quarta foi o Ed. Foi o Ed. Toda temporada teve, né? Na primeira teve aquela menina de óculos, não sei se você falou. Aí na segunda, o Bob. E na terceira, o Billy. Isso mesmo. Um por temporada. E todos com B, você já percebeu? Tem uma teoria disso também do B. Que é Bárbara, Billy, Bárbara, Bob, Billy, Brenner na quarta temporada. Só pulou o Ed, né? Com o Ed. É que de fato também mais gente, mas sempre tem uma B em cada temporada. Cara, isso foi uma coisa que, tipo, me deixou triste. Fizeram toda uma propaganda, né? Nossa. Você via coisas de bastidor deles falando, nossa, tadinho do Steve, né? Toda temporada a gente tenta matar, pensa em matar ele, não mata. Talvez seja a hora de matar. Eu falei assim, velho, também não vai matar. Isso é pra tirar o foco. Sabe? Bom, outro item. Vou só beber uma aguinha aqui, guys. É igual quando eles fizeram aquelas brincadeiras com o Funko Pop do Steve caindo. Eu falei, isso aí não é sinal nenhum. Porque eles não vão matar o... Então, acho que foi justamente nisso aí que eu vi eles brincando, falando, toda temporada a gente brinca de que ele quase morre. Acho que agora é a hora de matar ele mesmo, né? Eu falei assim, cara, se vocês fossem fazer isso, vocês não iam anunciar. É igual eu falei, eu já peguei o esquema de vocês gostam de quebrar a expectativa, né? Uhum. Bom, outro ponto importante na minha lista de erros, e essa pra mim foi unânime, eu vi todo mundo falar disso. A batalha final foi uma coisa que eu achei linda. Tipo, é a maior batalha de todas as temporadas. Você vê claramente que foi investido pesado em efeitos especiais. Foi até curta, mas foi bem desenvolvida ali, vamos dizer assim. Mas, cara, faltou um item que na hora eu bati o olho e falei assim, tá, beleza, estão enfrentando o chefão final, mas cadê os capachos? Cadê o exército, né? Você esperava, tipo, lógico, é querer demais, mas eu esperava algo no pique Senhor dos Anéis, né? Aquele exército de Demogorgons, né? Cara, Demobats mataram o Ed, os Demobats se viram única e exclusivamente para matar o Ed na quarta temporada. Nunca mais se viu os Demobats. Exatamente, foi uma problemática enorme na quarta temporada que foi ignorada agora na quinta, né? Tipo, no documentário a gente percebe que a mesa de roteiristas, um deles propôs isso. Ele falou, a gente tem que ter Demogorgons, Demobats, Demodogs na cena final da batalha. E foi ignorado. Então, tipo assim, falta de aviso não foi. Entendeu? Cara, mas a gente vai falar daqui a pouco mais a fundo desse documentário. Pessoas, eu não assisti, tá? Conforme ele comentou, novamente por causa da minha rotina, eu não tive tempo. É um episódio longo, de quase 2 horas. Eu queria muito ter assistido antes de gravar isso aqui, mas infelizmente eu não consegui, tá? Então por isso que eu vou até perguntar mais do Lucas sobre isso. Mas assim, eles esboçaram alguma reação, alguma coisa? Eles deram alguma justificativa ou só... beleza, cara, não vai ter e pronto?
Então, no documentário eles ficavam um contrariando o outro o tempo todo. Tipo, eu não acho que seja importante. É outro, não, eu acho que tem que ter sim. E os irmãos Duffers estavam sempre muito balanceados, né? O Ross estava sempre na ideia do que o público se agradou, sabe? O que o público queria que acontecesse. E o Matt Duffer já tava tipo, não, vamos fazer sem Demogorgon mesmo, sabe? Tipo, vamos fazer a morte da Eleven, por exemplo. Então ele foi o que teve as ideias contrárias do público. Então, tipo, teve esse acordo tipo, dos criadores ali falando sugestões, mas eles não acolheram a maioria. Tá, só ficou nesse debate e nada. Mas é engraçado então que os dois tiveram divergência. Não foi um então, consenso. O Matt mesmo. Tipo, o Matt falou, então, tá bom, vamos fazer isso, sabe? Cara. Assim, eu na minha cabeça, né? Lógico, a gente sempre tenta arrumar uma justificativa ali de momento. Na minha cabeça, havia a resposta mais óbvia: corte de custos. Mas aí eu pensei, gente, a Netflix ia fazer isso a essa altura. Tá muito bem feito isso aqui, ela investiu bem. Ela ia economizar num detalhe que, tipo, era uma cena ali de poucos minutos, dava, tipo, sei lá, usar que os. Né, porque até então também não é só a 11 mais que tinha poderes. O Will agora tinha poderes, então eu podia, sei lá, o Will erguer vários deles e dar cabo deles ali. Tinha como você arrumar algumas justificativas, sabe? Fazer um corte de cena, focar na 11 e depois quando voltar mostrar que o Will derrotou a maioria, sei lá. Tinha alguns recursos, sabe? Mas assim, a minha cabeça, o justificativo de momento era essa. Só podia ser questão de recurso, porque não faz sentido, cara. Aí eu vi algumas pessoas falarem, não sei se teve isso no documentário, que. Como é que eles falaram, cara? Que. Eu disse que alguém perguntou onde estavam os Demogorgons. Eles falaram, tá por aí em algum lugar. Isso. Não teve que avisar pra eles. É exatamente isso. Exatamente isso. Eu achei um absurdo, cara. Eu tô assim, como assim? Como assim? Era melhor você não falar nada. Porque você deu uma explicação muito pior, velho. Como é uma mente colmeia, tá tudo interligado. Como é que ele tá sendo atacado e tipo, não aciona, sabe? Não aciona os Demogorgons, os Demobates, enfim. E outro detalhe também, ele leu a mente da Onze um pouco antes. Ele já sabia desse ataque planejado. Ele não se planejou? E outro, destacado, tipo assim, dava tempo no Gorgons, Demobats, por exemplo, chegarem. Nenhum deles chegou a pisar na Dimensão X, sabe? A gente não viu sombra deles. Então acho que isso também é um erro muito grande. Eu acho que eles não aparecem em momento nenhum, né? Na Dimensão. Na batalha final, nenhum, eles não aparecem nada. Não tem nenhum bicho. Cara, eu acho. Desculpa te cortar, mas eu acho assim, eu acho que talvez uma explicação mais ridícula, mas que ainda talvez fizesse sentido, era você falar que eles só vivem no mundo invertido, sabe? Talvez seria mais aceitável. Não, eles estavam todos no mundo invertido e tal, eles vivem lá, não é a dimensão habitual deles. Era melhor do que isso. Porque na série mostra que, tipo, a dimensão X existia e eles criaram o mundo invertido a partir disso, né? E os bichos viviam na dimensão X. Depois eles foram mandados pro mundo invertido. Então, meio que isso seria também mais um furo de roteiro, se vocês falassem isso, sabe? Pensando por esse lado, Eu não sei se você lembra, o Vecna, o Henry, foi mandado pra dimensão X, ele chegou lá, todo machucado assim, caminhando, tinha um monte de Demogorgon caminhando pela dimensão X ali. Acho que é no final da segunda temporada, eu acho? Da quarta? Isso. Que a Eleven manda ele pra lá, com os poderes dela, aí ele chega lá todo queimado, não sei o que, ele vê uma fumaça preta, e aí aparece uma cena, um take bem frisado, assim, num Demogorgon. Então, acho que ele já lugar, sabe? Então minha ideia também corta. não ia resolver muita coisa, não, mas sei lá, na minha cabeça ainda soa melhor do que, tipo, essa deles, sabe? Eles só falaram, tipo, tá em qualquer lugar aí, não deu tempo de avisar eles. Tipo, não é assim que funciona a série, né? Inclusive, já emendando nisso, um erro que eu acho interessante é sobre a mente colmeia que você falou, né? O Will faz parte da mente colmeia. Na segunda temporada, a gente teve a problemática de ele estar conectado e não tinha como derrotar o Mind Flayer porque ele estava na mente colmeia. Se derrotasse o Mind Flayer, ele ia ser derrotado junto e ia acabar morrendo. Nessa última temporada, ninguém ligou pra isso, né? Tipo, ele tá conectado ainda, derrotaram o vilão, mas ele continuou conectado, de certa forma, tipo, e não teve impacto nenhum nele.
Não, e aproveitando também, já vou pro gancho pro meu último item que eu anotei aqui sobre os erros. Assim, galera, a gente também falou em off, tem muitos furos de roteiro que a gente poderia apontar, tá? Isso aqui só para um asterisco aí, é só os que a gente achou que pesou mais, tá? Aproveitando esse gancho da mente comer e tal, a fuga das crianças também, cara. Foi um foda-se muito grande que foi ligado ali, sabe? Teve toda a questão que você desenvolve da Max, que ela ficou 2 anos em coma, que ela precisava sair, né? Não era só você chegar lá e desplugar ela. A Holly também, que foi um grande acerto dessa temporada. Foi uma personagem incrível. Eles trocaram a atriz, não foi à toa, porque a atriz entregou muito bem o papel dela. Mas ela, assim, arrasou. E, tipo, teve também todo o arco dela ali, fugir junto com a Max, né? Aí também um outro errozinho que eu não vou aprofundar ali da cena da Max, aquele discurso todo com a Holly. Podcast, na verdade. Pô, é uma repetição desnecessária da melhor cena que tem pra mim da série, né? Uhum. E, cara, teve todo aquele plot que elas precisavam sair e tal, não era só desplugar, e as crianças ali eles só chegam e desplugam, sabe? Sim. Eles não terminaram aquela travessia que eles colocaram como sendo necessária de sair do mundo mental do Vecna, sabe? Só foram lá, desplugaram e ainda deu tempo delas verem o Vecna sendo decapitado. Sim, sim, sim. Foi Tipo, bem mais simples, né, do que foi abordado antes. Inclusive, eu tenho um detalhe sobre essa cena aí, que pra mim foi um erro enorme também, que foi... A quarta temporada foi baseada em torno de música. Tipo, a música é um elemento necessário para você conseguir sair desse transe mental. E aí, na quinta temporada, teve todo aquele podcast dela falando, tipo, não, a música não é tão importante assim. É só você se apegar com o mundo real. Tipo, como assim não é importante nesse nível, sabe? Literalmente foi a temporada inteira envolvida nisso. Então, tipo, foi um furaço, eu acho, pra mim, sabe? Não faz muito sentido. não é importante, mas tentaram repetir a mesma cena, voltaram com a música da Kate Bush, né? E, tipo, enfim. É porque não tinha música pra Holly. Tipo, que música que a Holly vai usar? Entende? Então acabaram criando essa narrativa de, tem que se apegar com coisas do mundo, lá do mundo normal e tudo mais, de Hawkins, pra poder se livrar. Mas não, gente, a música era um fator que desde o começo, o pai do Henry Creel sobreviveu por causa da música, entendeu? Que tava tocando na rádio, como é que é? Live a Little Dream? Dream a Little Dream, lembrei agora. Dream a Little Dream of Me, que tava tocando na rádio, e ele ouviu aquela música e conseguiu escapar. Então, tipo assim, desde o começo sempre foi envolvendo música. E agora, não mais, sabe? Eu achei isso um furo gigante também. Um erro. Bom, da minha listagem, é isso. Os principais erros que mais pesaram pra mim. Reforço novamente a ideia de que existem muitos outros, mas a gente vai focar só nesses aqui da minha parte. E agora eu vou deixar o Lucas também expor os dele, que eu acho que são bem mais do que os meus ainda. Então, eu já acabei acrescentando alguns aí, né? Sobre o Will não sendo tirado da mente colmeia antes, porque um detalhe que eu acho importante é que eles viam quando eles queriam deixar o Will conectado com a mente colmeia. De vez em quando o Will sentia dores, de vez em quando não. Então, tipo, ele tava atacando o Demogorgon. Ele sentiu. Aí outra hora tava atacando o Demogorgon e não sentia nada. Então, tipo, quando é que isso funciona, sabe? Falta muito detalhe pra abordar disso, inclusive, nessa temporada nova. Mas além disso, ficou muito em aberto sobre o que é o Mind Flayer, sabe? O quão grande é aquela criatura. Porque ele é uma criatura interdimensional, né? Ele é um devorador de mundos. E, tipo, como ele foi derrotado tão fácil, sabe? Aquela batalha final me incomodou bastante por causa de cenas como, por exemplo, a Nancy dando tiro no Devorador de Mentes, ele sentindo, tipo, meu Deus, estão me dando tiro. Sabe? Tipo, como? Não é possível. O Lucas tacando bolinha de água nele, ele sendo impactado com isso, sabe? Então foram coisas que eles encurtaram muito a cena. E ficou muito apressado, sem os Demogorgons, sem os Demobats. E acabou que teve muito detalhe que tipo, mano, não é possível que isso aconteceu desse jeito. Tão fácil, assim. Eu lembro quando acabou a cena, eu fiquei tipo, mano, não é possível que foi tão fácil derrotar.
sabe? Na quarta temporada o Vecna era imbatível. Na segunda, o Devorador de Mentes era, tipo assim, o maior vilão. E aí agora, simplesmente, foi desse jeito. Não sei se você lembra na terceira temporada, a cena de disputa da cabana, que eles estão na cabana do Hopper, e aí o Devorador de Mentes, com forma humana, de carne e osso, ele chega pra atacar o pessoal na cabana, e aí Eleven vai lá, tipo, destrói ele todo, cada um faz uma coisa. Aquela cena foi muito mais impactante. Que a Nancy veio com um tiro, o Jonathan com um machadinho, e aí todo mundo ajudando de uma forma, não teve essa bolinha de água, sabe, atacando ele. Então foi assim, é leve com os poderes dela, então tipo, foi uma reunião de pessoas ali, numa cena muito mais emocionante do que agora no final, de fato, sabe? Teve só defeitos nessa cena, não. Um acerto que eu acho que foi a boa utilização da atriz Winona Ryder na cena final. Porque ela foi quem cortou a cabeça do Vecna e tal, com o machadinho, com um discurso muito bem feito. Então, pra mim, isso foi um acerto maravilhoso, porque ela foi deixada de lado o tempo todo nessa temporada nova, foi taxada como chata, mãe chata, o tempo todo só. Então, tipo, a essência da primeira temporada que ela tinha foi meio que descartada nesse final agora. Mas na cena final ali da batalha, pelo menos lembraram que ela é braba, que ela tem toda aquela questão dela da primeira temporada. E ela foi quem revidou, sabe? Acabou com esse ciclo de vez. Então achei isso interessante. Pra mim foi um super acerto. É, eu vou evitar de alongar muito essa parte, porque é a parte dos acertos. Mas, cara, eu adorei essa parte também. Porque se você tá ouvindo isso e é pai, como eu sou, essa parte te pega muito. Uhum. Porque é igual você tá falando, ela foi taxada de chata durante a história inteira. Só que você entende o lado dela, como Sim, pai, entendeu? Porque ela é mãe e é mãe solteira, né? Não tem, o Will não tem pai, não cresceu com pai. Então ela sozinha tem que zelar pela casa, teve que zelar pelos filhos. Então você normalmente, você quando se torna pai ou mãe, você já se torna protetor, né? uhum. A gente começa a entender muito do que os pais faziam com a gente. Pô, você não deixa chegar tarde, você não deixa fazer isso, né? E tem esse agravante no caso dela, sabe? E tem um agravante maior ainda, que o menino foi sequestrado, levado para uma outra dimensão. Então, tipo, dá pra você entender. Eu entendi ela em muitos momentos, sabe? Que pra gente parece que é chato, pô, não deixa o menino fazer nada. Mas eu olhava e falava, ok. E é exatamente isso esse momento dela, é um momento de extravasar, sabe? Daqui a pouco eu vou falar dessa questão. Isso entra um pouco num dos acertos que eu achei, que é a questão de não ter redenção do Vecna. Já tô dando spoilerzinho do que eu vou falar. Mas assim, cara, foi sensacional a cena, né? Também ali, ela tal, tal, tal. E tipo, se eu não me engano, ela ia dando as machadadas e ia relembrando, né, o que ele fez e tal. E toma, é isso, não tem redenção e tchau, sabe? Sim. Passando flashbacks de tudo que aconteceu, de tragédia, foi culpa dele. Eu só achei que faltou um pouco de interação entre os dois, no sentido de, tipo, a gente estudou junto na escola, você lembra? Tipo, alguma coisa assim, sabe? Porque os dois já passaram um tempo juntos na high school, né? Então acho que seria um ponto interessante de ter abordado, talvez, sabe? Tipo, você, sei lá, alguma coisa desse sentido. Mas aí teria que ser ao longo da série, não no último episódio, né? Mas, Mas aquilo ali ficou muito explícito. Pra mim, aquilo ficou muito suave, sabe? Tipo, que eles estavam no mesmo colégio, na mesma época, mas pra mim ficou aquela ideia de que, tipo, pode ser que eles fossem de turma diferente, nem se conhecesse, sabe? Não sei se passou batido pra mim isso. é que, na verdade, o cartaz que tem um panfleto, eles atuaram junto numa peça. Então, tipo assim, teve ensaio junto, tiveram a apresentação da peça juntos. Na peça que teve da Stranger Things, né, também teve umas certas interações deles ali na escola, que na Ah, série não foi abordado, entende? não, Então, tipo, então na série foi. não foi coisa. Mas, tipo, no cartaz, pelo menos, mostrava que eles atuaram juntos. Então, tipo, eles se conheciam, sabe? Claro que ele mudou de forma completamente, né? Virou Vecna. Mas se tivesse algum elemento do tipo, ele botando terror nela, ia ser legal. Mas aí teria que ser desenvolvido durante a série também, né? Durante a temporada. Mas enfim. Já engaixando aqui sobre um detalhe que eu não gostei também, que eu achei que foi um erro bem grande, foi a quebra de expectativa que a gente teve do último episódio da quarta temporada pro primeiro da quinta. Que acabou de uma forma tão catastrófica que a gente ficou tipo, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? A cidade tá um caos. Tá caindo aquela poeira tóxica, sabe? O chão tá aberto.
E aí chega o primeiro episódio, eles tamparam o chão, a abertura do chão, com, sabe, com aqueles pés. Isso aí foi demais. Cara, eu não sei se aquilo parece mais um grampo, se aquilo parece uma fita que eles passaram, aquelas fitas cinza, tá ligado? Adesiva. Cara, mas assim, realmente a gente esperava, tipo, pra quem, né, gosta de games, a gente esperava uma Raccoon City, sabe? De Resident Evil. Aquela zona, aquela pandemia. Não é pandemia, não, é. Epidemia? Não, aí tá relacionado à doença, né? Mas eu falo assim, quando a cidade tá desolada, tá vazia, me fugiu a palavra aqui agora. Eu acho que down, tipo, ninguém poderia respirar mais, sabe? Tipo, mas foi totalmente ignorado isso, sabe? Mudou tudo, do nada. Bom, mais algum erro? Eu acho que não, vou encerrar meus erros por aqui. O resto que eu adicionei aqui eu já desisti de falar. Não, pra mim não é um erro muito grande, não. E sobre as grávidas, que foram de arrasto pra cima, pra mim isso também não é um detalhe muito importante. E a Max se formando, mas eu acho que também um ponto interessante é quem pagou a conta do hospital da Max, sabe? De 2 anos de hospital nos Estados Unidos. Assim, é caro, né? Não foi abordado, ela é de uma família pobre. E a mãe dela, cadê também? Esse eu acho que foi um detalhe, porque a mãe dela foi um assunto importante na 4ª temporada. Porque toda a questão do trauma dela, pro Vecna conseguir entrar na mente dela, foi por culpa da mãe, que tava passando problemas de alcoolismo e tudo mais. E ela foi uma peça-chave. Aí na 5ª, sumiu, não apareceu no hospital momento algum, sabe? A gente não sabe sobre ela. Cara, isso me alavanca galera, só mais um errozinho rapidinho, que é um erro grave que eu não lembrei. Eu lembrei agora que você me falou. Mas isso é ao longo de várias temporadas já, né? Mas vale pontuar mais acentuado no final. Os pais. Os pais, tipo, deram aquela importância ali pra mãe da Nancy e do. Cara, eu tô Mike. péssimo com os nomes hoje. Da Nancy do Mike. Da Nancy e do Mike. E, pô, até exageraram pra mim, né? Né? Que eu não vou entrar novamente em detalhe da cena aqui pra não alongar o assunto. Mas, assim, deram essa ênfase pra ela, mas, tipo, velho, ao longo das temporadas os meninos somem, sabe? E voltando um pouquinho no que eu falei agora há pouco, dos pais preocupados. Mano, cadê os pais desses meninos? Tipo, isso, os meninos somem, passam o dia fora, salvando o mundo, enfrentando monstros e não mostra nenhum momento eles preocupados, sabe? Aí, tipo, o Mike tá na sua casa? Não. Tá na casa de fulano. Aí, tá na casa de fulano? Não, não tá. Ai, meu Deus, cadê o Mike? Sabe, tipo, mano, vai procurar o Mike, ele tá na rua, sumido. Tem uma criança desaparecida na cidade, sabe? Como é que você consegue deixar seu filho sair? E a série começou com uma criança desaparecida, então... Então são os detalhezinhos assim que me quebram um pouco também, viu? Mas aí a gente não vai aprofundar mais, não, gente, porque senão, é igual a gente falou, vai ter que ficar um podcast enorme. Vários. Oi? Tem notícia ruim agora, vamos pros acertos. Vamos falar um pouco dos acertos, porque senão a gente vai ficar vários podcasts aqui. Ó, dos acertos, epílogo. Talvez seja um polêmico aqui, eu não sei se o Lucas, pelo que eu já senti, eu não sei se ele gostou muito, mas pra mim, cara, foi o ponto alto do final. Pra mim foi onde que eu acho que compensou tudo, sabe? Teve muita gente que reclamou. Foi 40 minutos. Eu, quando tava assistindo, né, que terminou ali a Batalha do Vecna, eu tava assistindo na virada do ano e eu tava passando em família, né? Então eu tava naquele misto de assiste aqui, comemora com o pessoal, então pausa um pouquinho, dá atenção, volta a assistir, porque não quer terminar de assistir logo para não tomar spoiler, né? E aí, na hora que acabou a Batalha do Vecna, eu parei e olhei, tava um pouco mais da metade do episódio, sabe? A timeline ali. E eu olhei assim e falei, quê? O Vecna foi derrotado aqui? O que mais tem aqui? Eu sei que tem que mostrar o final dos personagens e tal, mas, cara, tem muito tempo de tela ainda pra isso tudo. E pra mim, na minha opinião, foi bem explorado. Cara, foi onde eu chorei, não nego. Chorei, foi onde eu aplaudi de pé e falei, foda-se, quer saber? Foda-se esses erros. É a melhor série pra mim de todos os tempos. E esqueci tudo, passei pano.
Cara, ali sim. Ali eles tiveram um carinho, igual você falou. O detalhe de ali sim citar o Ed na formatura. O Dustin fez exatamente o que o Ed queria fazer, sabe? Né? Então, Uhum. para um fã do Ed, isso na hora eu falei: caraca, velho, ele fez, sabe? O discurso do Hopper, sabe? Uhum. E aí, novamente, eu entrei no lado dele de pai. Ele já perdeu uma filha, Sim. sabe? Ele teve uma nova chance com uma segunda filha e ele perdeu, porque até então ele não sabe se ela tá viva ou não. Isso é um detalhe que a gente vai abordar daqui a pouco. Então ele teve que passar por tudo isso de novo. E ele teve uma maturidade enorme para fazer um discurso para mim lindo ali. E também a cena que, cara, para mim fechou lindamente, né? Do jeito que começou a série, fechou. Eles na mesa de D&D e pelo que eu vi falar na internet, né, novamente não vi o documentário, a cena deles colocando os fichários dos personagens é a cena real deles despedindo dos personagens, colocando ali os roteiros deles, sabe? Então o choro ali de muitos é real, sabe? Deles despedindo dos personagens. E a cena final dele olhando ali para a próxima geração, vamos dizer assim, de jogadores de D&D, cara, aquilo ali eu já tava aos prantos, sabe? Juro. Então, esse final para mim foi o maior acerto de todos, Eu sabe? achei sensacional esse final também. Só o detalhezinho que eu acho que essa cena deles colocando os roteiros, eu acho que não é de fato roteiro. Eu acho que era só coisas que da internet que o pessoal falou. Mas de todo o resto, de Não todo falou modo, disso não falou disso no eu creio que não documentário. teve roteiro, não. Era só coisas de cena mesmo. Fake Mas, news. mas de qualquer forma foi o último episódio gravado. Eles fizeram questão de gravar isso por último. Então foi o encerramento. A gente chama de rap, quando acaba a gravação. Então o rap de Stranger Things foi justamente nesse episódio. Então acabou essa cena e todo mundo já tava chorando muito. Que era a última cena da série, da vida, sabe? Desde 2016 gravando. E aí acabou, eles continuaram chorando, todo mundo emotivo, tipo, acabou oficialmente. Então foi uma cena muito emocionante, tanto na tela, quanto fora da tela, né, que aparece no documentário. Então é uma cena maravilhosa, muito bem feita. E ainda mais sobre essa futura geração de D&D, né, que continuou o legado com a irmã do Mike tendo, que eu acho interessante que a família Wheeler tem a mesma personalidade, né. A Nancy, tanto a Nancy quanto o Mike quanto a Holly tem essa personalidade forte de liderança, sabe? Então, tipo, ela tava comandando tudo ali também. Então eu acho isso interessantíssimo, eu acho muito legal. Eu amei também o final da 11. Entra um pouco novamente naquilo que eu falei, de que eu amei esse final ambíguo, sabe? De não precisa entregar, não tem o certo, sabe? Você, Lucas, pode olhar e falar assim, cara, isso é um absurdo. Ela morreu e ponto, acabou. Pra mim, a 11 morreu, sabe? Aquilo ali é uma coisa de esperança que eles se agarraram e deixa eles sonharem com isso. Ou eu, por exemplo, que sou mais esperançoso, já me apeguei a essa, sabe? Pô, faz total sentido, sabe? Sim. E eu já digo, pra mim o final é ela sobreviveu. Na minha cabeça eu tenho esse final e nada me tira isso da cabeça. Eu acredito que ela sobreviveu mais por questão mercadológica, sabe? Eu acho que ela vai acabar estando viva para fazerem mais produtos com ela depois, sabe? Tipo spin-off, um filme talvez extra, mas eu acho que é mais por isso. Mas na história em si, eu sinto que ela morreu. E eu não acho que era necessário esse final em aberto. Esse daí era o que a gente estava falando em off, que eu ia discordar. E eu ia discordar com um acerto seu, era esse. Eu acho que o final dela foi super desnecessário e muito errado pra série. Acho que foi a pior parte pra mim da série foi isso. Porque todo o resto eu passaria pano. A falta de Demogorgon na batalha final, a mãe da Max que sumiu, tudo isso eu passaria pano. Mas a morte da Eleven foi o que mais pegou pra mim. Que foi o que mais se pareceu também com Game of Thrones ali, né? Que foi, né, um detalhe que todo mundo reclama de Game of Thrones, que aconteceu com Stranger Things agora. Então, tipo, foi uma cena que, pra mim, estragou uma experiência, sabe? E é mais por questão de construção de personagem. Ela foi uma personagem que foi construída como rato de laboratório. E ela foi se tornando humana, sabe, ao longo das temporadas. E agora na quinta matar ela porque ela seria o problema, o problema continuaria com ela viva ali,
que ela teria que ir embora, porque senão o programa não acabaria. Então, tipo, não, pra mim não combinou, sabe? Ela foi construída de uma forma pra no final ter um desfecho diferente. Então eu odiei esse final por conta disso, sabe? Pra mim foi um super erro. Assim, o meu problema com a 11, que aí eu elevancaria como um erro, foram dois, mas não tem a ver com esse final. Seria, eu acho que a diminuição dela nessa última temporada. Eu acho que a personagem foi muito jogada de escanteio. Sim. Em parte para elevar o Will, e para elevar outros personagens. Mas assim, ela ficou muito de escanteio. Isso eu confesso que, analisando a temporada inteira, isso para mim foi um erro. Né? Por ela, entre aspas, ser, se for escolher uma protagonista principal, seria ela. E outro ponto, aí já é técnico, eu achei a atriz. Eu não sei se ela já sabia do final e não gostou. Fazendo novamente comparação com Game of Thrones, a Daenerys tem até uma entrevista engraçada da atriz que eles perguntaram o que você achou do final da Daenerys? Ela deu um sorriso assim, tipo, não gostei, mas não posso falar, sabe? Coisa. Então, assim, a galera fez esse paralelo. Eu achei a atriz muito abaixo do que ela tinha apresentado. Né? Eu nunca achei ela um primor, mas, tipo, essa última temporada ela tava muito abaixo pra mim. Né? E ainda juntou com essa questão da personagem jogar de escanteio. Mas, assim, o final, eu gostei, sabe? Eu gosto de quando o personagem morre, não tem problema, desde que seja bem feito, desde que tenha uma boa explicação e desde que seja bem explorado, sabe? Pra mim, na minha cabeça, essa desculpa que eles deram, eu já sabia. Ali na minha cabeça eu ficava, velho, eles vão matar ela. Porque eu falei assim, não tem como fugir disso. Qual que é a desculpa para eles fugirem disso agora? Né? Eles vão fugir para um outro país, eles vão. Cara, vai rastrear, vai viver foragido o resto da vida. É uma coisa que eles criaram e eles não criaram à toa. Sabe? Se eles criaram isso aí, eles vão ter que matar ela. Então, por isso, em partes também, que eu achei o final lindo. Porque, tipo, ficou ao seu cargo. Sabe? Mas aí eu acho que entra a questão pessoal também, de gosto. Sabe? Sim. A parte da minha opinião é construída em cima da Miss Walker. Não sei se você conhece ela, né? Ela grava conteúdo pro YouTube falando Não sobre. conheço. É um canal chamado Plantão Geek. Ela faz vídeo abordando Stranger Things a maioria das vezes, né? E ela refez o final. Ela também não gostou depois do final, ela falou que ia refazer. E aí ela refez, eu vi o vídeo dela, fiquei, mano, tantos detalhes pequenos que, tipo assim, mudariam tudo. E é que nem ela fez uma cena final sem matar a Eleven, que ficaria perfeito, sabe? Ela fez toda uma lógica ali por trás, com pequenos detalhes, um outro ali, que tinha como manter a Eleven viva, sabe? Era só pensar um pouco. Mas, Então, mas mesmo com esse plot da questão do sangue dela, de poder reproduzir. sim, que nem ela levou em consideração o contexto histórico, né? Que eu te falei, daquelas Muro de Berlim e tudo mais. E aí foi parado de financiar o governo. E aí ela também colocou um leve diálogo de segundos de um personagem que era um militar que apareceu na quarta temporada, que estava atrás dela, lembra? Ele apareceu na quinta agora todo queimado, o rosto, conversando com a doutora Kay. Ela acrescentou um diálogo ali dele pedindo para outra pessoa fazer um favor para ele. E aí ficava aquela incógnita. O que será que ele fez? O que será que ele pediu? E aí, depois, mais pra frente, descobria que ele pediu pro Dr. Owens, que é o amigo do Brenner, né? Pra ele tentar ajudar ela e tal. E no final acontecia toda aquela ilusão, igual a gente viu, normal, sem mudar nada. E aí ia ficar tipo, meu Deus, a Eleven morreu. Só que, na verdade, quem tava protegendo ela esse tempo todo seria o Dr. Owens, sabe? Que ele faz parte do governo, então eles têm as táticas de esconder ela. Ele já fez isso com ela antes. Então acho que seria interessante seguir por esse caminho. Só que, claro, tem uns detalhes outros aí no meio que teria que acrescentar. Não é tão fácil assim, também muito, né? Mas eu acho que funcionaria muito bem feito, do jeito que ela falou. Eu vou procurar esse vídeo depois, agora eu fiquei curioso. Ela fala também sobre as cartas da Max, por exemplo, que são detalhes da quarta temporada que foram deixados de lado na quinta. Então são detalhes muito bons. Ó, e eu já tinha falado sobre a questão da redenção do Vecna. Né? Então vou voltar a esse assunto. É uma coisa que ali na hora do final, assistindo, eu fiquei muito com medo. Eu fiquei assim, cara, não é possível que eles vão fazer isso.
que agora depois disso tudo vai falar assim, ah, não, te perdoo, vem cá, deixa eu te dar um abraço, tá tudo perdoado. E, cara, eu achei muito bom ele bater no peito e falar, não, eu sabia no que ia dar, eu fiz isso porque era o que eu queria e eu sou mal e foda-se, sabe? Sim, exatamente. Aham. E é isso, eu sou o vilão e não quero saber disso, sabe? Quer matar, me mata. Inclusive um ator muito bom, né? É esse James Cameron, meu Deus do céu. Cara, Ele ator muito bem. eu não lembro agora qual é o próximo projeto que ele tá. Ele já tá num projeto grande já tá engatinhado. Ele já ia começar a gravar. Eu não lembro se era uma série ou se era um filme, cara. Cara, ele é muito bom. Só do cara fazer a voz do Vecna, É, sem nada, ele e, e, tipo, mano, ele tem uma aura mesmo sabe, de vilão ali, o jeito dele andar, o jeito imponente de ser, sabe? Cara, sabe qual é o mais louco? Tipo assim, eu conheci ele pessoalmente, né? No evento da Parada Estranha. Ele é uma pessoa tão fofa, pessoalmente. você Tipo assim, pode interagir com ele assim mesmo? tipo, dei uma leve interagida só, né? E ele é muito fofo, muito legal. Tipo, o tom de voz dele é fofo. O jeito dele de se comportar. E é muito legal esse contraste, né? Porque quando tem um personagem, geralmente ele é muito vilão, muito sério, muito obscuro. Mas pessoalmente ele é uma boa pessoa. Ele é muito fofo. É porque na cabeça da gente a gente sempre fica assim, não, se o cara interpreta tão bem, ele tem que ter um pouquinho disso na Exato. personalidade dele. E tipo, Eu lembro da época que eu assistia Carrossel, eu achava que a Larissa Manoela era um nojo, sabe? Depois que eu entendi que não, era só um personagem. Enfim, mas a gente tem um pouco essa associação mesmo. é porque na cabeça da gente torna as coisas mais fáceis, né? A gente tem essa tendência de buscar uma explicação lógica para tudo. Então na nossa cabeça, tipo, é fácil pro cara ser bom no que ele faz porque ele é assim. E não, pô, o cara não é assim, velho. O cara não rapta crianças, ele não. Sabe? Eu esqueci o nome do ator agora, Bill Skarsgård, eu acho, né? Que faz outra Sim, coisa. sim. Ele é um amor de pessoa com as crianças no set. Só que aí, na hora de gravar, ele tinha que fazer aquela atuação pesada. Geralmente ele fazia longe das crianças, pra não assustar elas, né? Eu acho isso muito legal. E ele Mas é outro baita ator, tá? É outro ele é. baita. E o personagem do Vecna foi muito bem desenvolvido. Da quarta temporada, ele foi desenvolvido com 3 personagens diferentes, né? O Henry, o 1 e o Vecna. E no final a gente descobriu que os 3 eram o mesmo. Então eu achei sensacional isso. E agora o Senhor Fulano na quinta temporada também, né? É o que eu ia falar agora. O quarto aí. Nome? E tem a peça ainda, né? Tem uma peça na Broadway explicando com detalhes o passado dele. Que, que ali mostraram de forma meio que resumida, né? E que alguns reclamaram que ficou de escanteio. Eu, particularmente, não achei que ficou tão de escanteio. Eu acho que deu pra entender ali o principal. Eu acho que faltou um pouco mais também. Eu acho que deveria ter um pouquinho mais de detalhes. Eu acho que talvez tenha um spin-off sobre isso, sabe? Sobre esse lado dele, sobre aquela pedra que ele pegou, o mundo divertido e tudo mais. Eu acho que vão explorar um pouco mais isso em spin-offs. Talvez possam, quem sabe, adaptar a peça em filme, né? Igual você falou. Isso é interessante. Porque eles estavam gravando, se não me engano, essa peça. Então talvez possa ser que tenha a peça mesmo do jeito que ela estava, aquele formato. Na Netflix também. Então eu acho que talvez possa ter, eu espero que sim. Mas aí é um detalhe que eu acho ruim. Se você precisa de material extra pra entender a série, aí a série é ruim, sabe? Então ela tem que ser fechada, ela tem que ser concluída. Você tem um ponto. Mas pra entender, aí já não tá errado, sabe? Esse foi o detalhe. Eu, particularmente, assim, é igual eu tô falando, pra mim não me pegou muito. Uhum. Mas confesso que um pouco mais, talvez, seria interessante. Eu gosto muito de spin-off, sabe? Mas você tocou num ponto, assim, que realmente é bom o spin-off quando ele expande. Exato. Quando realmente você precisa usar o spin-off para ele corrigir coisas, que é o que eu acho que vai acabar seguindo o rumo aqui, porque eu acho que depois de tanto burburinho, vai juntar o útil ao agradável. É uma forma de você lucrar mais com a franquia e, ao mesmo tempo, corrigir as cagadas. Exatamente. Tudo aí pra corrigir. Bom, o último ponto de acerto que eu vou falar cara, pra mim foi o ponto alto da temporada.
E por incrível que pareça, é a última parte da parte 1. É a última cena da parte 1, pra não ser redundante. A cena do Will ganhando poderes. Cara, aquilo é uma coisa que eu senti falta no final da parte 2. O final da parte 2 pra mim foi muito assim, meh. Tipo, beleza, eles estão indo pra batalha final, o último episódio vai ser só pancadaria, resoluções e tal, não tem mais o que enrolar, fizeram tudo que tinha pra fazer aqui, mas, tipo, não teve um gancho, assim, de impacto que parou a internet. Igual o lance do Will. Cara, a cena do Will foi tão bem construída, sabe? Foi onde eu também chorei. Outra cena que eu chorei, porque novamente fizeram esse uso da técnica dos flashbacks, sabe? Mostrando ele criança com o irmão dele e, tipo, mostrou um pouco... Ele e o Mike juntos, pequenos também. Foi tão legal. E teve um paralelo direto. Eu até postei isso no meu Instagram de Stranger Things. Teve o diálogo que ele falava lá, que ele tava sozinho. E aí o outro sentou do lado dele falando, quer ser meu amigo? Ele falou sobre isso na segunda temporada. Então, tipo, foi uma coisa mencionada anteriormente, sabe? Então ficou tão lindo. É umas coisas que te deixam puto, cara, porque é umas coisas que eles fazem tão bem, velho. Essa parte emocional, essa parte sentimental. Eles capricham tanto, é tão bonito de você ver, só que aí nos outros detalhes eles jogou, sabe? E essa cena, mano, ela carrega um peso que, mano, ficou lindo, sabe? Quase que se a série acaba ali, seria pra muitos, igual pro Lucas, acho que seria melhor. Brincadeira, gente, brincadeira, não tinha como acabar ali, tá doido. O segundo volume teve muita gente que falou que não gostou nem um pouco. Eu já gostei um pouco mais. Aí fui eu. Eu odiei a segunda parte, cara. Eu gostei um pouco mais, sabia? Eu gostei menos do que o primeiro volume, claro. Mas eu gostei bastante, tipo, eu chorei mais no segundo volume do que do resto da temporada toda. No primeiro volume eu não chorei. O último episódio eu não chorei. Eu só fiquei com raiva. E aí quando chegou o final, o epílogo, que você falou que você chorou bastante, eu não conseguia chorar, porque eu tava com tanta raiva do que tinha acontecido anteriormente que eu não chorei. Mas o segundo volume, aquela cena da Nancy com o Jonathan, eu fiquei desesperado, eu fiquei, tipo, muito aflito. E foi uma cena também muito linda deles, tipo, terminando, sabe? Um término muito bonito. Que deu pra entender que cada um ia seguir um rumo ali, eles estavam se entendendo ainda na sociedade, né? Tipo, o que a gente vai fazer? A gente é jovem ainda e tal. Então eu chorei muito. Essa cena foi muito triste pra mim, porque eu amo a Nancy, ela é minha favorita. Então eu chorei demais. Cara, o problema é que essa cena já me lembra a outra no epílogo, que é a deles, os 4 em cima do prédio, despedindo, e a gente vai se encontrar todo mês e não vai, sabe? Cara, é isso. Stranger Things me ganha por causa disso. É o que me faz, às vezes, passar pano em cima de um monte de coisa, meu cérebro fala assim, que se foda isso aí, foca nessas partes aqui, que essas partes, cara, é sensacional, sabe? É esse ponto mesmo, a nostalgia, a melancolia ali que eles têm bastante, é muito bom. Você tem alguma parte de acerto? Os meus acertos eu fui combinando com os seus, porque não tem muita coisa aqui de acerto. O que eu anotei de acerto foi a soundtrack, a gente já comentou sobre, o machado da Joyce lá, ela cortando o pescoço dele com todo aquele discurso, o discurso do Dustin também, mas só isso. Então pra mim esses foram os acertos aí do final. Ele não esconde que ele odiou, gente. Não dá pra forçar ele também a querer muito, porque não tem jeito. Os seus acertos eu também concordo com bastante coisa. Deixa eu até ver aqui que você mandou, né? Mas dos seus acertos teve o epílogo longo, que eu amei, achei legal. O Sem Redenção pro Vecna, eu achei interessante. E o Will também ganhando poderes. Agora, o final da 11 é a única que eu não concordo também. Mas, pô, seria muito, né, combinado de concordar em tudo. É normal de uma outra coisa e é isso. Entra muito gosto, entra muito sentimento. É igual você falou, às vezes você tava tão puto com uma coisa ali e outra que não teve espaço no seu coraçãozinho ali pra deixar se sentir aquecido naquele momento, sabe? Sim. E também, eu pelo menos fico mais feliz que a maior parte da população, né, dos fãs da série, a maior parte não gostou do final. Então, tipo, pelo menos eu não fui chato. Tipo, eu odiei por causa disso. Não, ninguém gostou. O bom de ter sido dividido é que é isso. Eu posso me apegar aos que gostaram e você pode se apegar aos que não gostaram. Tá tudo bem. Eu acredito. Eu achei aquela cena também, viu? Eu acredito.
Achei muito ruim. Ah, enfim, assim, um fator que pesa muito nessa questão é que eu sou manteiga derretida, tá? Com série, filme, essas coisas, eu sou muito manteiga derretida. Bom, eu queria falar um pouquinho, né, sobre uma teoria que teve aí, né, que foi sobre o final, né? Justamente por muita gente não digerir esse final. E aí eu tô doido pra saber se o Lucas foi um desses, mas eu creio que não. Tá. Teve a tal da. Desculpa a minha pronúncia do inglês, mas é. Nossa, e o cara ainda é professor de inglês, eu vou passar vergonha. Que agora... A Conformity Gate, Eu tá? não, eu não sei o nome exatamente, mas eu acho que é Comfort Gate, alguma coisa assim, Conformity, maybe, não sei. É a teoria da negação, né? Sim. Que o pessoal começou ali a juntar, cara, juntaram tanta coisa que eu acho que eles raciocinaram mais do que os irmãos Duffer, tá ligado? Que isso aqui que junta com aquilo ali, que não, esse final é falso, né? Vou resumir para vocês. Eles juntaram várias teorias para chegar à conclusão de que o final era falso, que não podia, que esse final estava muito ruim, que os Duffers não era possível que eles tivessem feito um final tão ruim assim, e aí começaram a se apoiar em algumas coisas de que na formatura deles ali estava todo mundo na mesma posição com as mãozinhas no joelho, né, igual o Vecna costumava fazer nessa última temporada, né? Claro, Tipo, o pessoal começou, igual eu falei com vocês aqui durante o podcast, o cérebro começou a tentar justificar o injustificável. E eu olhava assim, eu falei assim, gente, aceitem. Não vai. Fica parecendo que eu sou adivinho aqui, mas, gente, tem coisas que você para e olha, tá na cara. A Netflix não. Cara, teria que ser muito gênio para a Netflix e os Duffer terem pensado isso e fazerem isso. Né, de gastar um dinheiro enorme com efeitos e tudo mais, fazer um episódio de 2 horas para no final falar assim, ó, não, esse é o falso, e você fazer mais um outro episódio de 2 horas, gastar milhões, sabe? E enfim, e aí o pessoal tava que, se eu não me engano, era dia 12, né? Que era dia 12 esse episódio ia sair. acho que era dia 7, na verdade, que É dia tinha um 7? que da Netflix. Ia ter um anúncio no YouTube, e aí o pessoal achou que ia ter também o nono episódio. Enfim, Eu não lembro do dia exato, tá, gente? Vocês viram que minha memória anda falhando aqui. Então, era um desses dias aí. Ou é 7 ou 9, eu sei que é muitos dias, mas é um desses dias aí. Ou é 12. E eu sei que, se eu não me engano, foi isso. Foi um anúncio da Netflix. Na realidade, na minha cabeça, na realidade, o que eles soltaram foi o documentário. Mas então não, né? O documentário saiu depois. o documentário foi depois, Não, então foi algum anúncio que a Netflix soltou, tá? É que eles fizeram uma postagem enigmática falando sobre coisas que iam vir em 2006. E aí todo mundo achou que era o episódio nono, né? Que todo mundo já tava fazendo teoria, ficou, meu Deus, eles confirmaram que vai ter o nono episódio, vai sair amanhã, que era dia 7 e tudo mais, e ficou aquela loucura na internet. E aí aí eu falei, gente, claramente isso aí vai ser um vídeo que eles sempre fazem todo ano, do que vai vir no ano, né? A programação anual deles, o que eles vão lançar esse ano. E com certeza não vai ter episódio final, porque já teve. E Stranger Things tem um negócio também que ele tem um padrão de episódios, né? A primeira temporada tem 8, se não me engano, a segunda tem 9, a terceira tem 8, a quarta tem 9 e agora 8 de novo. Então eles não iam fazer 9 episódios agora, sabe? Eles já compactaram tudo para poder caber ali em 8 episódios. Mas enfim, o pessoal surtou muito. A primeira fase do luto é negação, né? Então. Exatamente. Mas você quando bateu o olho nisso, então você tipo, não. Todo mundo tava mandando mensagem. Eu tava no Rio de Janeiro, curtindo a vida. Porque eu imagino você, né? Com a página, o pessoal surtando, mandando mensagens. Então, eu tava lá no meio da cachoeira, no meio do mato, tipo, eu tava na praia. E o pessoal mandando mensagem, tipo, é verdade isso que vai acontecer? Que eu falei, gente, não, pelo amor de Deus, não vai. Tanto é que no dia, eu já tava aqui em São Paulo, no dia, né, que aconteceu, eu voltei pra cá, e aí no dia que supostamente iria lançar, 10 horas da noite, eu estava na rua, curtindo a vida, com as minhas amigas, sem celular, eu falei, gente, eu nem me preocupo em ver, conferir se aconteceu ou não. Se aconteceu, no outro dia eu vejo, mas se não,
Eu avisei, sabe? Tipo, eu não acho que vai acontecer nada. E não aconteceu mesmo. Cara, foi bem a minha pegada também. Eu falei assim, putz, 10 horas da noite eu também tava fazendo outra coisa. Eu acho que eu tava assistindo anime ou série com a minha esposa. Eu falei assim, cara, na hora que eu for deitar aqui eu dou uma zapeada no celular. Se for isso mesmo, vai parar a internet. É, As páginas que eu sigo tudo, vai postar, vou receber notificação aqui, beleza, amanhã eu assisto. Né? Porque no outro dia eu tinha que trabalhar, mas tipo, nem liguei também. Eu achei um absurdo. Eu falei assim, gente, é bem isso que você falou. A primeira do luto, a primeira etapa do luto, é a negação, cara. exatamente. Ninguém quis aceitar aquele final. Mas eu aceitei. Eu falei, gente, aceita que a série foi ruim mesmo. É, Que os caras, tipo... Eu tenho uma teoria que eles não são os donos oficiais da série, sabia? Os Duffer Brothers. Porque no documentário ficou claro que eles estavam perdidos com esse final. O que eles iam fazer e tudo mais. Como eu te falei, eles não jogam D&D. Então eu acredito que eles só sejam a imagem da série, sabe? Tipo, os homens brancos americanos que têm o poder, sabe? Sobre a série. Mas quem de fato, pra mim, era dono era a ex-mulher do Matt Duffer. Que eles se divorciaram, ela ajudava na produção da série, até ali no meado da terceira temporada, ali, quarta temporada, talvez um pouco, não tenho certeza, que foi até onde a série ficou boa, entendeu? Até quando eles se divorciaram, talvez ela tenha levado com ela junto os scripts da série, sobre o roteiro, e falou, vamos terminar aqui, vou levar os papéis comigo. Porque eles sempre falaram que tinha um final escrito. E aí chegou no final, eles escreveram em cima da hora, sabe? Então, uma coisa que não faz muito sentido pra mim. Então, eu acho que talvez tenha essa questão aí. e aí começaram a jogar no chat GPT, né? Ó, a história até agora foi essa, bole um final pra mim, tá ligado? Reddit pra ver a comunidade de fãs lá. Muito louco. Cara, já me falaram disso aí também. Faz sentido, né, cara? Porque os caras sempre foram muito cuidadosos, sabe? Tipo, velho. Assim, eu tenho uma outra teoria também. Que eu acho que. Não sei, né? Você falou que os dois às vezes batiam, entre aspas, ali, né? Não era briga, mas tinham Uhum. ali opiniões divergentes. Talvez um deles, né, que é o que tem a voz mais ativa, tava de saco cheio, sabe, cara? Cansou e, sei lá, surtou. É, pode ser ajudou essa questão da separação também, né? Vai saber como é que tava o psicológico do cara. E às vezes é uma série que foi mais idealizada realmente pela mulher e ele se viu nessa situação de ter que terminar ela e sei lá, o cara ligou foda-se, porque o que eu ouço de todo mundo falar me passa muito essa vibe, sabe? De que em algum momento o cara ligou o botãozinho e falou, vai ser desse jeito e é isso. Sabe? Sim, Porque então. eu ouço todo mundo falar isso, ó, alertaram eles, apontaram isso, apontaram aquilo, e são erros muito gritantes, cara. Quando você tem o controle criativo de um negócio que é você que cria, tem coisas que não passam desapercebidas desse jeito. Sim. A não ser que você crie algo muito, muito megalomaníaco, sabe? Aham. Tipo um One Piece da vida, que aí o cara tem que lembrar de muito personagem, de muito detalhe. E que não é o caso de Stranger Things. Então, sei lá, cara. Eles não lembraram detalhes importantes, mas mínimos, assim, que nem. Teve uma cena lá na lavanderia que a Robin com a Vicky estavam juntas, ela ia se declarar pra Vicky e o Lucas tava do lado. Só que, tipo assim, década de 80, homofobia existe, entendeu? Como que ela ia falar isso em voz alta pra ele, pra ela, assim, com o Lucas ouvindo? O Lucas não sabia que elas eram namoradas. Então a atriz da Robin, né, a Maya Hawke, ela avisou a produção. Ela falou, gente, então, ele não sabe que a gente tá namorando. Então eu pensei em fazer aqui, ó, no silêncio, cochichando no ouvido dela. E aí eles falaram, boa ideia, faz assim então. Aí ela falou, então, no script também fala que eu vou dar a mão pra ela. Eu posso fazer aqui escondidinho? Aí o pessoal, isso, melhor. Então, eles estavam dando ideias, sabe? O Jamie Campbell tava dando ideia pro Duffer sobre o personagem dele, falando um monte de coisa sobre a trajetória do personagem. Detalhes que, assim, alterariam a trajetória dele desde o começo, mas que seria importante. E foi ignorado completamente, sabe? O Matt estava pensando, tipo assim, não, eu sei que eu vou fazer isso, ponto. E aí, estragou. Aproveitando e falando desse episódio, desse bastidores, mais alguma coisa que você queira acrescentar? Dos bastidores, eu acho que foram esses detalhes, assim, de falta de concordância ali e claramente despreparo, sabe, com esse final. Porque eles só
fizeram de qualquer forma ali e deixaram pro último minuto. 3 anos de produção, sabe, pra essa temporada. É importante frisar isso. 3 anos, cara. Não é que eles tiveram que acabar rapidinho, não. 3 anos é muito tempo. A Netflix postou esse documentário só pra mostrar que, ó, gente, não foi culpa nossa, tá? A gente deu tempo pra eles. Porque eles falaram no documentário, tipo, a Netflix tá em cima, eles querem logo esse final. Mas por que você já não fez há 2 anos atrás, sabe? Tipo, tá fazendo agora. Enfim, então não curti isso, não. E é igual você falou, eles sempre falaram que tinha um final escrito. Exato. Então aí a Netflix tá te pressionando, mas e aí? Se você já tem um final, qual que seria o problema? E cara, só abrindo um parênteses aqui, que é muito legal, eu tô adorando esses documentários da Netflix. Tá? É igual eu falei com vocês, eu só não assisti ainda porque não tive tempo, eu vou assistir. Tem um documentário, eu apaixonei por WWE, né? Pra quem não sabe, é aquela luta livre encenada, sim. É tudo encenado, tá, gente? Mas enfim, não vou falar disso também, que cabe um podcast aqui só sobre WWE. Eu apaixonei justamente pela Netflix, né? Que ela começou a transmitir o ano passado e não perdi nenhum episódio, assisto até hoje. E ela tem um documentário ótimo nessa pegada, mostrando os bastidores, pra você entender melhor como que é essa encenação, tá ligado? E eles foram meio que nessa vibe também, sabe? Eles ligaram ali o botãozinho também e eles mostram muita coisa, sabe? Que alguns... Tava até dando um burburinho de que talvez eles não deveriam mostrar, sabe? Que é porque eles meio que transferem a culpa. Meio que essa ideia mesmo. Aí você falou, eu lembrei na hora, de tipo, ó, não é a gente, tá? Aqui, ó, foram eles. Então eu já tinha essa vibe na hora que eu vi o pessoal falando do documentário, e você falando ali agora veio na cabeça nesse momento. Então, tipo, eu tô adorando, porque é o parquinho pegando fogo, tá ligado? A Netflix, a gente tem que lembrar que ela até então é uma distribuidora, ela não é uma produtora. Claro que ela vai comprar a Warner, né, tá nesse processo, e vai começar a produzir coisas também, né? Mas, por enquanto, ela é uma distribuidora, então ela só financia o projeto e distribui. Quem é o criador ali é o Duffer Brother e os Duffers, no caso, né, os dois irmãos Duffers. Então, tipo, eles são os criadores, então o erro é deles, sabe, da equipe deles. O Shao Live, que é o diretor executivo, ele teve erros na 4ª temporada, por exemplo, para divulgação, atraso de gravação. Então tudo é culpa deles. Essa demora que a gente teve de quase 10 anos de série foram culpa deles também. Então, tipo, tudo isso foi deixado claro, sabe? Foi eles. Eles são os donos disso aqui. Eles que mandam. Entende? Mas, cara, é muito divertido, cara. A Netflix meio que largou mesmo, apertou o botão e é isso, sabe? A Netflix ficou por conta disso, sabe? Bom, nesse quadro agora, vamos falar um pouquinho do futuro, né? A gente falou tanto de spin-offs aqui. Já tem um spin-off oficialmente anunciado, que é o Tales... velho, a armadilha que eu tô, ficar pronunciando em inglês aqui. Tales from... isso aí. Que, cara, eu, pelo menos por alto, só vi que se passa, acho que entre a 3ª e a 4ª temporada, né? É a 2ª e 3ª. 2ª e 3ª, mas assim, não tem tantos detalhes ainda. Me corrija se eu estiver enganado, né? Não tem muito, só teve um vídeo de divulgação que basicamente só fala que, tipo, vai ser ali no finalzinho da 2ª temporada, talvez, que vai mostrar cenas que, tipo, detalhes que a gente não apareceu na cena, sabe? Esse off-screen que a gente fala o tempo todo, vai ser basicamente citado na série ali, alguns detalhes. Porque também tem esse detalhe, a 3ª temporada foi considerada tecnicamente ruim por muita gente, sabe? Porque teve furos ali também gigantes, então acho que isso vai ajudar a preencher esses furos, sabe? Aí vai entrar naquilo que a gente falou, né? Infelizmente o ideal seria expandir. Vamos ver se vai ser só para corrigir furos. Mas em relação a mais spin-offs, né? Obviamente você deve saber dos livros, não sei se você já leu. Não, até hoje eu não tive tempo para ler os livros. Eu também tenho um pouco de preguiça, na verdade. Eu sei das histórias do livro, sabe? Tipo, os livros que... Não sei agora, né? Quais livros... Mas na época que eu assistia, tinha uns livros, assim, que eu sabia do que falava sobre, sabe? Até spoilers dos livros. Mas ler eles eu não li, não. Se eu não me engano, agora, junto com a temporada final, saiu o 5º e eles anunciaram mais um, se eu não estiver enganado. Eu posso estar errado na quantidade, mas era isso. Saiu um junto com a temporada agora focado, acho que na Nancy. E tinha mais um, eu não sei focado em quem que era. Né? Cara, eu tenho muita vontade, tá? Igual eu falei, eu pra mim, né,
passei pano em muitas coisas do final, continuo apaixonado pela série, vou consumir esses spin-offs, quero ler os livros. É, E tem os quadrinhos também, né? Tem os quadrinhos que eu não. Aí os quadrinhos eu não lembro o que eles exploram. Não sei se. Eu sei que tem um quadrinho que eles exploram outros experimentos. Eu acho tão incrível. É um quadrinho que mostra o número 5, a 996, o número 3, que é muito bom. E é justamente os personagens que fugiram do laboratório na invasão da Terry Ives, da mãe da Eleven. Quando ela vai buscar eles lá com a arma, eles aproveitam essa confusão para fugir. E aí tem toda uma trama muito legal, que eu acho que são personagens, inclusive, que seriam legais de aparecer na série. Mas aí ia tomar outro rumo também, né? Mas ia ser muito legal se tivesse spin-off só deles, sabe? Eu acho que ia ser interessante. Tem um quadrinho deles. Mas você leu, né, no caso? Eu não li, eu vi. Viu. Não, é porque eu ia te perguntar detalhes, porque eu sou apaixonado por quadrinhos também. Mas assim, se os quadrinhos girarem em torno de um ciclo da história deles explorando bonitinho, cara, sensacional. Né? Tem um quadrinho que lançou também que fala sobre o período do Will no mundo invertido, que é muito bom também. Aquela cena que a gente viu do Vecna, por exemplo, agora, claro que não foi mostrado isso na época, né? Que nem existia Vecna. Mas mostra, tipo, toda a trajetória dele no mundo invertido, quanto tempo passou, como ele se comunicou com a mãe. Então, o POV dele, sabe, no mundo invertido. É muito bom. Assim, será que a Netflix vai transformar isso numa franquia? Você acha que vai ter mais spin-offs? Né? Voltando naquilo que a gente falou, é uma forma de lucrar e de, ao mesmo tempo, corrigir erros. Você acha que vai vir mais coisas? Igual você falou, vai ter uma. Você acha que vai ter uma série, um filme da Ellen? Da Eleven eu já não sei, mas eu tenho certeza que eles vão explorar mais desse mundo. Eles vão sugar até a última gota, porque é uma série muito lucrativa pra Netflix, né? E agora, principalmente, vai romper o contrato dos Simon Duffers, né? Eu acho que em abril eles param de trabalhar pra Netflix. Só que a Netflix é dona de Stranger Things, né? Porque ele foi a distribuidora e tudo mais, provavelmente no contrato eles ainda têm direito. Então eu acho que eles vão explorar o máximo que eles puderem, com gente nova, sabe? Com criadores novos, para poder pegar mais visões diferentes. Então, acho que vai ser interessante para mim também, porque eu amo esse universo, né? E eu acho que eles vão explorar o máximo. Isso dá medo. Porque, cara, apesar de todos os problemas, Já assim, acabou e pode piorar, né? aí é onde que a gente diverge, né? Pra mim tá bom ali, sabe? Cara, eu não. Tá, se for uma história, seja em qual mídia for, né? Mas aí provavelmente vai ser série ou filme. Uhum. Dando continuidade, aí eu já começo a não gostar. É igual eu É, falei, eu quero alguma coisa que expanda, tipo, né, transformar, igual a gente citou, a peça de teatro num filme, ou sei lá, trazer ela pra gente, né? Porque eu não vou lá em Londres, se eu não me engano, né? Tá, vamos lá para só. eu não vou lá assistir uma peça, não tem essa condição. Então, sei lá, coloca isso pra gente assistir na Netflix, já que foi gravada, né? Ou transforma, traz o ator, né, que a gente falou que é magnífico, traz ele para fazer um filme focado nele, que seria genial, né? Assim, para mim tem que ser nessa pegada de expandir, né? Repetindo, mas tem que ser nessa pegada. Agora, se for para dar continuidade, eu já não sei se eu quero não, cara. Porque a primeira coisa que vem na minha cabeça é Supernatural, sabe? É esticar demais o que para mim já teve ali o seu ciclo, Sim, sabe? eu acho que eles não vão expandir tanto assim também, não. Acho que vai ser só de coisas antes ou ali, tipo, entre a série, sabe? Mas o pós-série, eu acho que eles não vão querer estender tanto. No máximo, um projeto pra o fim da Eleven, sabe? Pra deixar de fato concretizado qual foi o fim dela. Cara, você acha que vão mexer no final dela? Eu sei que o CEO da Netflix falou sobre isso já uma vez. O contrato da Eleven foi diferente do resto do público, dos atores, né? Porque ela tá cotada pra um spin-off da personagem dela já. Tanto é que o final dela não ia ser daquele jeito. Eles gravaram 3 meses depois, né? Aquele final que ficou em aberto. Justamente por isso, porque eles podem pensar em fazer futuramente um spin-off. Eu acho que até tiveram um acordo entre si, conversaram, tiveram reuniões e tudo mais, e a Millie aceitou projetos futuros. E Será, é pra tipo, né? será que eles iriam matar ela no final definitivo? Você acha que eles voltaram Então, o atrás? fim
Série, então, foi gravado até aquela cena, sem aparecer ela, na verdade, sem aquela cena dela andando nas montanhas lá. Era só ele contando que talvez ela estaria viva, mas não tinha a cena dela de fato ali, sabe? Que deixou em aberto pra gente. Bom, gente, é isso. A gente vai chegando ao final desse primeiro episódio do nosso podcast. E eu queria fazer uma dinâmica aqui com o Lucas, né? A gente vai fazer um jogo de palavras rápido aqui. Eu vou falar alguns temas relacionados a Stranger Things e ele vai falar, né, o favorito dele e eu também vou dar o meu pitaco aqui, né? Aquele joguinho de palavras rápido. Pronto? Eu tô pronto. Personagem favorito? Essa aqui é barbada, né? Que você já tinha falado. Nancy Wheeler. Nancy Wheeler é a maioral. Mas e aí, vamos colocar uma segunda. Qual é que seria uma segunda? Acho que a Joyce Byers seria um top 2 ali, muito bom. Eu adoro Joyce também. O meu também eu já dei spoiler, é o Ed, mas o segundo seria o Steve. Uhum. Um lugar de Hawkins. Meu Deus, eu acho que é a cabana do Hopper. A cabana do Hopper é sensacional, pra mim. Pra mim seria onde eles jogam RPG ali, ó. O porão do Mike. O porão do Mike. Porque, né, como um bom velho jogador de RPG, não podia correr disso. Sim. Seu monstro ou criatura favorito? Eu acho que o Demogorgon foi muito impactante pra mim. Desde a primeira temporada ali, ele foi bem assustador até hoje, né? Faltou um pouco no final. O design dele ficou bem legal, né, cara? Aquele negócio da... O meu filho fala que é uma planta, que ela abre, literalmente, abre e fecha. Cara, pra mim é o Vecna, porque eu achei... Tirando algumas falhas aí dessa reta final que a gente debateu e tal, mas o ator encarnou muito bem, interpretou muito bem o personagem, eu gostei bastante do vilão, ficou vilão mesmo. Então, tipo, pra mim, eu acho que o Vecna. Cena mais marcante de toda a série. Jesus, calma. Tem algumas cenas que são muito boas. Teve a cena da cabana na terceira temporada, a luta na cabana, que foi com o Mind Flayer, muito boa. E também a cena da Eleven flutuando, fechando o portal na segunda temporada. O último episódio da segunda temporada, muito bom. Cara, eu sou muito suspeito, eu falaria que eu seria o solo de guitarra do Ed, mas assim, pra fugir um pouquinho também, eu acho que a cena que se tornou mais icônica de toda a série é a corridinha da Max com a Kate Bush, não tem como, cara. Acho que agora, falou em Stranger Things, todo mundo vai lembrar dessa cena, sabe? Sim, sempre quando eu vou fazer um post, eu vou escolher uma música, eu coloco Run Up the Hill, que ela ficou um hit agora. Não tem como, tá até hoje no Trend Top das redes sociais, quando você vai colocar de fundo num vídeo, e eu acho que ainda vai ficar por um bom tempo. Uma frase ou bordão? Nossa, é difícil pensar assim rápido, viu? Calma. Eu acho que a que mais me marcou foi logo no comecinho, quando o Dustin falou: ela é nossa amiga e ela é louca. Essa é muito boa. Essa é boa. Cara, eu tenho uma que reflete bem o momento que eu ando vivendo nos últimos anos, que, por incrível que pareça, é de um personagem que eu não gosto, talvez seja o que eu mais odeio, né? Não vou falar mais não gosto, porque não existe essa... Mas é o que eu mais odeio, que seria o Jonathan. Mas ele tem uma frase muito boa que ele fala: acho que eu prefiro observar as pessoas do que falar com elas. Boa. Sabe, eu gosto muito mais de ficar olhando ali as pessoas do que chegar mesmo e às vezes conversar. Hoje em dia tá tão cansativo conversar que tá... Eu achei que a frase seria: vê no sofá. Música favorita. Essa também tem um monte. Toda a soundtrack da série é muito boa. Até no final agora também com Purple Rain. Mas a que mais impactou foi a cena do Snowball com a música Every Breath You Take de fundo. Foi maravilhosa. Aquela cena ali marcou muito. Eu achei que teria ela na última temporada agora, mas não teve. Fiquei tão triste, mas enfim, tá bom. Aí música eu não vou fugir não. Mesmo com a Kate Bush, pra mim, Master of Puppets ali, claro. Combinou demais com a cena essa, não vou fugir do Ed não. E temporada favorita? A segunda, sem dúvidas. A segunda temporada é a melhor de todas, pra mim, a maioral. Não tem ninguém acima, não tem nenhuma temporada acima. Eu vou falar a quarta, também por motivos óbvios, mas eu vou jogar mais uma outra aí, a primeira, que eu acho que é a que encantou todo mundo, foi a mais redondinha, né, trouxe essa vibe, trouxe... Falou, ó, isso é Stranger Things, sabe? Exato.
Eu acho que é que mais tem essência de Stranger Things até hoje, de todas, assim, a primeira mesmo. É que ninguém tem reclamação, cara. Você não vê ninguém reclamar da primeira temporada. Sempre tem É, um chatinho ou outro que fala da segunda, fala. O pessoal desce o rei na terceira, fala alguma coisa da quarta, fala muito da quinta, mas da primeira, não, velho, eu não vejo ninguém reclamar, sabe? tem como. Bom, gente, é isso, tá? Esse foi o nosso primeiro episódio. É, já peço desculpas por qualquer coisa que alguém esteja ouvindo, esteja assistindo ou não tenha gostado. É um primeiro episódio, é sempre difícil acertar no primeiro episódio, e é por isso que as sugestões de vocês, as críticas construtivas, são sempre muito bem aceitas. Então fique à vontade para usar aí a plataforma, a parte de comentários da plataforma onde você estiver vendo ou assistindo, tá? Deixe sua opinião, ela vai ser ouvida, ela é muito importante para o meu crescimento, para o crescimento desse podcast e para ele ficar melhor, né? Então, quer que ele fique melhor, dê sugestões, tá? Sobre o assunto Stranger Things, sobre essa temporada final, também, se você concorda ou discorda comigo ou com o Lucas, fique à vontade também, né? A gente gosta da polêmica, a gente quer responder os comentários de vocês, a gente quer debater, todo nerd gosta de debater, então, fiquem à vontade, tá? E, Lucas, eu queria te agradecer demais por esse primeiro episódio, tá? Por ter aceitado, né? Para quem, né, não acompanha os bastidores, às vezes já faz um tempo que eu tô querendo voltar com esse formato de podcast, sempre trazendo um assunto geek pra gente falar aqui a cada episódio, trazendo um convidado relacionado. E eu queria muito que esse primeiro episódio fosse sobre Stranger Things, porque é a minha série favorita, né? Pegar esse hype do final. Eu tentei alguns geradores de conteúdo maiores do que eu, o pessoal nem bola deu, sabe? Viu mensagem, não respondeu. Acho que esqueceram um pouquinho da sandalinha da humildade, né? De lembrar que eles também começaram de baixo. E o Lucas, pô, ele respondeu prontamente aqui. Foi muito engraçado, porque eu tava até meio sem graça, com medo de tomar um não. Eu fui rodeando, né, e tal, falando da ideia. Eu não fiz o convite direto, não. Ó, vamos gravar e tal. Ele que já veio falando, pô, vamos gravar sobre isso, vamos fazer e tal. Episódio falando, eu ainda não dei minha opinião sobre o final, quero muito falar sobre, vamos gravar. Tipo, cara, isso me abriu um sorriso de orelha a orelha, mostra o tipo de pessoa que ele é. E feliz demais pela gravação aqui, pela forma como fluiu. E pode ter certeza que vai ter mais convite, principalmente que você tá falando aí que vai abordar mais séries. Sinta-se à vontade, tá? Eu espero que tenha sim, viu? Eu quero agradecer também, muito obrigado por essa oportunidade, viu? Quando você crescer demais também, não esqueça de mim, tá? Me chama. Pode deixar. Aí, tá com 1 milhão de ouvintes aí por mês. Oh, Deus te ouça. Aqui tem sandalinha da humildade, aqui tem. Eu espero que você evolui bastante, você é um muito bom comunicador, deu pra perceber isso. E, enfim, eu só te desejo prosperidade agora, que venha muitas coisas boas pro seu podcast. Pode me chamar à vontade e também pro pessoal de casa me siga nas minhas redes, viu? A minha conta atualmente se chama @stranger_things.brasil com 3 L's no final. E eu vou continuar postando não só sobre Stranger Things, sobre outras séries também, né? Também acompanhe por lá também. E obrigado por essa oportunidade de novo. É isso aí, cara. Te desejo tudo de bom também, tá? E galera, muito obrigado. A gente vai ficando por aqui e eu vejo vocês aí no próximo episódio. E não esqueça de me seguir, pô. @Reisek em todas as redes sociais. Só no Instagram que tem o TV no final ali, mas jogando um @Reisek também acho. Tem mais ninguém com esse nick lá, não. Beleza? E também comentar. Se não forem comentar nada, lembrem de comentar se você acredita ou não. Entendeu? No fim da leve. É isso aí, galera. Valeu, falou, fui, fiquem com Deus.